Nessa videoaula, iniciamos o estudo da terceira lei de Newton, que estabelece a relação de causa e efeito nas interações dos corpos. Sabemos, por exemplo, que quando ocorre uma colisão de um automóvel com um obstáculo, ambos são deformados. Mas quem amassou quem? O automóvel, ao colidir com o obstáculo, aplicou sobre este uma força em determinada direção e sentido. Em consequência, devido à baixa resistência do obstáculo ao impacto, este sofreu uma deformação. Até aqui tudo bem? Mas e o automóvel? Ele também foi deformado. Quem o deformou? A resposta a esta questão é esclarecida pela terceira lei de Newton, ou lei da ação e reação, enunciada por Isaac Newton, e publicada juntamente com a primeira e segunda lei de Newton, em 1687, na obra de 3 volumes intitulada A Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Em sua versão original em latim, a terceira lei de Newton foi enunciada da seguinte forma: a toda ação, há sempre uma reação oposta, e de igual intensidade. As ações mútuas de 2 corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Ou seja, a toda força de ação de um corpo sobre outro, gera em resposta, uma força de reação sobre o primeiro, com a mesma intensidade, mesma direção, porém em sentido contrário. Assim, quem deformou o automóvel foi a reação do obstáculo, que imprime sobre o automóvel uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário ao da força de ação. Podemos então dizer que a terceira lei de Newton nos mostra certa simetria na natureza. As forças sempre ocorrem aos pares, pois resultam da interação entre 2 corpos. Em outras palavras, um corpo não pode exercer uma força sobre outro, sem que ele seja submetido à ação de uma força em resposta. Já tentou socar uma parede ou uma porta? Veja que a força que você aplica na parede produz efeito na parede. O efeito produzido na sua mão é devido à reação da parede, que aplica uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário sobre a sua mão. A seguir resumimos o que é estabelecido na terceira lei de Newton. Primeiro, na natureza não há força solitária. Ou seja, não há força de natureza real, sem a sua contraparte agindo em outro corpo. Pela terceira lei de Newton, as forças surgem aos pares, denominadas de forças de ação e reação. Uma não existe sem a outra. Forças solitárias ou fictícias só surgem em referenciais não inerciais, como já analisado na videoaula intitulada Primeira Lei de Newton, terceiro enunciado. Segundo, qualquer uma das forças que compõem o par ação e reação podem ser chamada de ação ou reação, pois, com base na terceira lei de Newton, essas forças aparecem simultaneamente. Portanto, é errado imaginar que a força de ação vem antes da reação. Elas são forças simultâneas, surgindo aos pares. Terceiro, as forças de ação e reação, apesar de possuírem a mesma intensidade e sentidos opostos, elas não se anulam, bem como não se equilibram, pois atuam em corpos distintos. No esquema, vemos que F, A, B, é a força que o corpo A exerce sobre B. Em resposta, o corpo B exerce sobre A uma força F, B, A, de mesma intensidade, mesma direção e de sentido oposto a F, A, B. Observe que essas forças atuam em corpos distintos e, portanto, não se anulam. Quarto, as forças de ação e reação sempre serão forças de mesma natureza, podendo ser de contato ou à distância. Por exemplo, se a força de ação for de atrito, a de reação também será. Se a força de reação for de natureza gravitacional, a ação também será. Quinto,
Apesar das forças de ação e reação possuírem a mesma intensidade, não significa que elas terão o mesmo efeito, isto é, não significa que necessariamente produzirão a mesma aceleração, pois a aceleração de cada corpo vai depender de sua massa. Quanto menor a massa do corpo, maior será sua aceleração. Espero você na próxima videoaula, onde apresentaremos algumas situações adicionais, que irão reforçar o seu entendimento da terceira lei de Newton. Para acessar todas as videoaulas do módulo, clique no link da playlist, logo abaixo na descrição. Se gostou do canal, inscreva-se, dê o seu like. Acione o sininho para ser notificado assim que for publicado novas videoaulas, e participe com seus comentários e sugestões. Até breve.